Olá, meu nome é Robson e agora a gente vai fazer uma abordagem bem direta o que é o padrão JWT. A gente precisa ter esse entendimento antes de entrar no assunto de OAuth, tá bom? Esse conceito de JWT, a gente vai verificar o que é, como ele é formado, as três partes importantes ali de um JWT, como vocês já podem ver ali na ilustração do JWT.io, esse site aí que está em aberto. Vou colocar esse e outros links no primeiro comentário do vídeo, assim que ele for publicado. Então, o que é cada uma desses blocos aí do JWT, como a gente assina e como a gente valida. É muito importante frisar que esse modelo de assinatura e validação não necessita que a API se comunique com o nosso issuer. Quem é o issuer? O cara que emite um JWT. A gente forma para ele uma credencial de acesso e ele retorna para a gente um Access Token. Esse Access Token ele está no formato JWT, que é o que a gente vai abordar aqui nesse tema, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro site para estudo, é o jwt.io. O que ele faz? Ele simula aqui algumas situações de JWT. É bem legal vocês darem uma olhada também nesse site, porque vocês vão ficar um pouco mais por dentro de como é o funcionamento. Podem ver que a gente tem aqui a nossa string, que é o JWT. Ele é separado em 3 blocos. Eu nem dei muita ênfase também na primeira parte do vídeo, em que temos aqui o header, o payload e a assinatura separadas por pontos. Tá? Mas a gente consegue ver com mais clareza aqui. Essa parte vermelhinha aqui, ela é referente ao header. Tá vendo? O algoritmo e o tipo de token. Então, a gente está afirmando que aqui é um JWT e ele utilizou o algoritmo HS256 para poder gerar a assinatura. O payload são os dados que a gente possui dentro do nosso JWT. Nesse caso aqui tem a sub. Normalmente, o campo sub ele é utilizado no JWT para identificar o ID do usuário. Temos aqui o nome e temos o IAT, que é o Issued At, que é um... Vamos pegar na prática. Isso aqui, ele funciona como a data, inclusive tem aqui a legendazinha aqui, ó, que legal. A data em que esse JWT foi gerado. Ele foi gerado 17 de janeiro de 2018. Tá? Se quiser fazer uma validação disso aqui mais a fundo, a minha máquina está um pouquinho lenta por conta da gravação do vídeo. Então ela dá algumas travadinhas aqui. Isso aí está no padrão Unix Time. Tá? A gente vai botar aqui na conversão de data do JavaScript, a gente tem que multiplicar por 1000, que ele trabalha em milissegundos. Então tá ali, 17 de janeiro de 2018. Bom, tá aí a nossa prova de que quando foi emitido esse JWT. A gente vai falar sobre essa questão da data de emissão e a data de expiração mais à frente, a importância que isso possui. Tá? É muito importante que os nossos Access Token, na maioria dos cenários, principalmente quando a gente está lidando com o cenário web, para aplicações web, onde front-end é em Angular, React, enfim, seja lá qual for, em que o usuário possa fazer algum tipo de manipulação com mais facilidade, que esses tokens tenham curtíssima duração. 1 minuto, 2 minutos, no máximo 3 minutos. E 3 minutos eu ainda acho muita coisa. A gente consegue fazer a renovação do token de maneira totalmente transparente para o usuário. Só que a gente não consegue revogar aquele token. Então, por isso que ele tem que ter uma expiração bem curta, porque se a gente tiver que invalidar aquele usuário, ele não consegue renovar. Mas aí a janela de tempo dele é bem curta, a gente não perde tanto tempo de resposta para a invalidação de um usuário. Tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui as 3 partes que eu falei para vocês. O cabeçalho, payload e a assinatura. Vamos pegar aqui o payload, em que o arquivo, esse trecho aqui, ele não está cifrado, ele não está criptografado, ele está encodado em base 64. Como é que a gente pega esse valor aqui? Deixa eu limpar isso. Eu vou usar a função
a TOB do JavaScript, tá? Esse é nativo. Joguei aqui. Pode ver que no histórico já estava ali, né? Porque eu utilizei recentemente para fazer o teste. E tá aí o meu payload. Ele gerou uma string. Se eu der um JSON parse, essa string vira um objeto. Mas a gente vai seguir aqui, ó. Campo sub, name e o IAT. Eu posso chegar e alterar esse conteúdo aqui? Posso. Posso chegar aqui, aí vou usar o betoa para gerar uma nova string e vou mudar aqui para... Vou tirar o 0 do final, tá bom? Tá aqui. Eu gerei uma nova string hexadecimal. Um novo base 64, não é string hexadecimal não. Isso aqui é uma string base 64. E vou colar aqui. Já invalidou minha assinatura. Tá vendo? Porque eu alterei o conteúdo, eu adulterei o conteúdo. Então, dessa maneira, a gente sabe que se fizer qualquer adulteração, ele invalida a assinatura. Ou seja, ele torna-se um JWT que foi violado. Está bem clara essa parte? Vamos olhar agora, então, como é o processo de assinatura. Bem, vamos ver aqui a base teórica agora de como funciona o processo da assinatura digital e da verificação dessa assinatura. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar certificados autoassinados. Na maioria dos casos, isso resolve. Existem algumas empresas, algumas instituições, que vão exigir que você utilize certificados emitidos por uma CA, tá? Uma autoridade certificadora. Mas aí são casos bem específicos, eles vão documentar isso, vão exigir isso através de contrato, e você vai ter que ter um certificado, você vai precisar ter um certificado que é emitido por uma empresa que tem autoridade para isso. Então, existe um custo, obviamente, mas na maioria dos casos você pode utilizar certificados gerados pela própria plataforma. Por exemplo, se você utilizar o Cognito, vai ser o certificado gerado ali pela AWS. Se você quiser fazer um premise, você pode gerar ali um par de chaves e usar aquele par de chaves ali para assinar e verificar. Tá? Quando fala par de chaves, significa a chave privada mais a chave pública. A gente vai ver isso também aqui nesse exemplo. Tá bom? Então, olhando aí para esse desenho, a gente pode ver que temos dois cenários aqui de assinatura de documento. A gente tem o primeiro documento, que tem ali o ID 123, o nome é usuário da Silva, data de nascimento e qual é a role dele, é financeiro. A gente vai obter o hash desse documento. E o hash desse documento, que é esse carinha aqui, a gente vai assinar ele utilizando a chave privada. E ele vai gerar aqui a assinatura, que é esse campo em azul claro. No campo de baixo, desculpa, no processo aqui de baixo, a gente tem outro JSON, o ID é diferente, pode ver que o valor do ID é mais longo, o nome do usuário é diferente, o nome do usuário também é mais longo, tem outra data de nascimento e outra role. A gente vai gerar o hash. Ambos os hashes possuem tamanho de 64. Por que isso? A gente está utilizando o algoritmo SHA-256 aqui no exemplo, então ele sempre vai gerar um hash de 64 caracteres. Com isso, a gente simplifica o esforço da nossa assinatura. Quando a gente for assinar o hash, a gente vai gerar uma assinatura válida. A gente vai ver que sempre que aplicar o hash de um valor, ele vai ser o mesmo. Porém, se obter uma informação, se alterar uma informação mínima do nosso valor de origem, o valor de entrada, o hash muda completamente. Então, é bem importante a gente sempre estar assinando o hash, porque se esse JSON aqui for gigante, o esforço computacional para assinar vai ser muito alto. Então, a gente segue nessa linha de raciocínio. A gente pega o JSON, independente do tamanho que ele for, obtém um hash, que vai ser um esforço baixo. Com o hash obtido, a gente assina o hash e tem aqui o valor da assinatura. Tá bom?
É esse processo que é utilizado para assinar, por exemplo, nota fiscal eletrônica, para assinar PDF, para assinar qualquer outro documento. A gente obtém o hash primeiro dos dados e depois gera ali uma assinatura em cima daquele hash, ok? Então vamos lá. Esse é o processo de assinatura. O processo de verificação, como é que ele faz? A gente pega a assinatura mais o nosso hash e manda verificar através da chave pública. Por que através da chave pública? O emissor, ele assina. Quem vai verificar normalmente é o gateway. A gente vai ver isso também mais lá na frente, que o gateway vai fazer essa verificação, ele pode ter a chave pública. A chave privada ela tem que ser guardada e muito bem guardada. Existem ferramentas para gerenciar a guarda de chaves, que a gente não vai abordar, mas são os key vault. A gente vai utilizar ali implicitamente a guarda da nossa chave, mas é interessante vocês futuramente eh, se atentarem mais o que é uma key vault, tá bom? Então vamos lá. A gente junta a nossa assinatura com o nosso hash, manda verificar com a chave pública. E ele vai fazer esse cruzamento das informações e vai falar: olha, a assinatura está válida ou a assinatura não está válida. Tá bom? Então vamos aqui para o nosso exemplo. Eu vou colocar o link desse site aqui também lá no comentário, assim como coloquei do JWT. Vou colocar o do JWT.io. Então vamos lá. Eu tenho aqui um valor qualquer. Por exemplo, o ID 1, nome Robson. Podem ver que se eu colocar aqui ID2, o output ele muda completamente. Está demorando um pouquinho. Ah, mudou. F056E95 finaliza lá com 2028. Se eu voltar aqui para 1, ele mudou radicalmente. D6, 26, final 8B50. Até a formatação do meu JSON, ela tem que ser considerada. Por exemplo, eu botei um espaçozinho aqui a mais. Se eu tirar o espaço, já mudou radicalmente. Então, é importante que utilize JSON sem os espaçamentos, já a formatação padrão mesmo, tá? Temos aqui o valor do output. Então, eu vou pegar esse meu hash, se verificarmos o tamanho dele, vai dar 64. 64, viu? Porque estamos utilizando o SHA-256. Está aqui marcado, tá bom? Então, copiei esse meu hash aqui. Vamos agora para um Key Generator. No Key Generator, eu vou gerar aqui um par de chaves aleatório. Pode ver que ele está alterando aqui minha Private Key e vai alterar minha Public Key. Toda vez que eu clicar aqui, ele gera um novo par de chaves. Tá bom? Então está aqui, está gerando. Toda vez que eu clico. Eu tenho esse par de chaves, vamos trabalhar com esse par de chaves. Eu quero assinar agora uma mensagem. Vem aqui nessa outra aba. Qual o meu input? É o hash que eu gerei. É isso que eu quero assinar. Bom, está aqui. Qual é a minha private key? Eu volto aqui no Key Generator, copio todo esse texto, Ctrl C, venho aqui, colo. Como a minha private key não está cifrada, eu não preciso informar aqui uma senha. Ele já gerou output para mim. Se eu assinar aqui várias vezes, o valor vai ser o mesmo. Existem algoritmos que geram uma saída diferente para cada vez que você assina. E você consegue verificar da mesma maneira. Mas eu não vou entrar nesse detalhe de algoritmo agora. O nosso input foi assinado. Ok? O nosso hash foi assinado. Agora eu vou pegar a nossa assinatura, tá? Ctrl C, vou lá na verificação e vou colocar aqui.
temos esses campos aqui, ó. A assinatura, Ctrl V, a nossa public key, voltamos lá no Key Generator, agora copia aqui a public key. Lembrando que a public key ela pode ser fornecida para qualquer um, não tem problema nenhum. A private key ela tem que ser muito bem guardada, que ela é a tua garantia de idoneidade, de saber que você tá emitindo aquela assinatura. Vamos colar aqui a public key, está dando como inválido, porque o nosso input ele não foi informado. E vamos voltar lá no nosso hash. Aqui está o hash, aquele de 64 caracteres. E vamos mandar verificar. Ó, válido. Aqui no final é 8. Se eu alterar para 9, já deu inválido. Se eu vier aqui e gerar outra chave e pegar essa chave pública aqui, que eu acabei de gerar, espera aí, antes de tudo, antes de fazer essa mudança aqui, eu vou alterar um valor aqui da minha assinatura. Onde aqui está 5, eu vou botar 4. Já deu inválido. Alterou para válido. Eu vou alterar agora public key. Já marcou como inválido. Viram? Então a gente consegue garantir que dá para verificar uma assinatura sem a necessidade da private key aqui em quem vai fazer a verificação. Basta ter a public key, tá bom? Então, vamos olhar agora a próxima etapa. Bem, para fechar esse vídeo, para ele não ficar tão longo também, vamos ver esse fluxo, que a gente vai voltar nesse fluxo quando a gente entrar no assunto do OAuth. Mas, grosseiramente, em que momento nasce o nosso JWT? A gente tem aqui uma aplicação, essa aplicação, sendo web, tem um usuário aqui acessando ela, ele vai informar as suas credenciais, e a gente vai falar como podem ser essas credenciais no próximo vídeo. E vai também o Client ID. A gente vai dar importância devida ao Client ID no próximo vídeo. Ele acessa um issuer, ou seja, um emissor, informando essas credenciais. Na hora que o usuário entra ali com as informações dele, a requisição é feita a um issuer. Tá? Esse issuer vai fazer a validação daquele usuário e senha e, tendo essa validação confirmada, ele vai criar um JWT. Essa criação desse JWT vai conter, como a gente já viu, né, o header do algoritmo utilizado, o payload com as informações ali, por exemplo, do ID do usuário, e-mail do usuário, nome do usuário, qual perfil ou quais perfis ele possui dentro dessa aplicação aqui, tá bom? Por isso a importância do Client ID. Mas a gente vai ver mais detalhadamente ainda o Client ID. Então ele vai passar quais são os papéis que ele assume dentro dessa aplicação através do Client ID e vai assinar. Tá? Na hora que ele assinar, ele retorna aquela string que a gente viu, que é o token. E a aplicação aqui web, ela vai armazenar esses dados aí do token. Nesse momento, de maneira bem simplória, é isso. Existem outras informações ali adicionais que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Que não é apenas o token que retorna. Existe um outro conjunto de dados também. E esse API Gateway aqui, que é o local correto para fazer a validação do nosso Access Token. Esse Access Token, no caso, o Gateway, ele vai pegar esse Access Token e vai fazer a validação frente à chave pública que foi configurada nele e a gente obteve aqui nesse issuer. Então, a gente pega a chave pública do issuer, configura nosso API Gateway, que dessa forma a gente registra
que esse API Gateway confia nesse issuer. Então, quando bater a requisição aqui, o API Gateway verifica a assinatura e deixa prosseguir para a nossa API. Ou seja, o app client aqui, ele está autorizado a consumir a nossa API. Tá bom? Tem alguns detalhes do padrão JWT que a gente vai ver mais no exemplo prático, que são campos, como eu citei há pouco, são campos que são nativos ali do JWT, que a gente pode fazer uso dele, que as ferramentas vão conhecer. Por exemplo, a data de emissão, a data de expiração, o nome do issuer, a gente pode limitar pelo nome do issuer. Então, assim, existem alguns outros campos, eu não vou lembrar todos de cabeça agora, são muitos campos, que a gente pode fazer uso deles. Mas as ferramentas que já emitem o JWT, a gente vai falar sobre as ferramentas também, elas já fazem isso para a gente. Então, é importante saber porque em algum momento a gente pode fazer uso delas, mas não precisa decorar todas elas, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o ALF, como é que é o fluxo de autenticação, quais são os fluxos de autenticação e como na prática a gente vai saber identificar qual é a necessidade e como faz a renovação do token, enfim, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.